gaúchos dizem capa ideal. A capa ideal Renner foi a primeira grande criação do Sr. A.J. Renner. Tudo começou com a capa ideal. A capa ideal ficou no folclore e na história do Rio Grande do Sul. A passo lento do animal, pensava na proteção que devia possuir o viajante nas inclemências do tempo, pois não tinha paciência de esperar que a chuva passasse para prosseguir minhas viagens. Foi assim que criei a capa ideal. O Musterreiter era um viajante colonial nas comunidades teuto-rio-grandenses e ele andava montado em mula. Mas o Musterreiter sentia uma necessidade de um abrigo contra o frio e contra a chuva ao mesmo tempo, que fosse mais maneiro. O A.J. Renner era um guri de uns 20 anos, quando vivia aí nessas colônias, no lombo de mula, como Musterreiter. E aí que ele teve a ideia da capa ideal, que veio, de certa forma, revolucionar o folclore do Rio Grande do Sul. E era uma proteção assim que não havia na época. Era na verdade, um poncho melhorado, bem melhorado. E ele patenteou essa capa. E aí começou a produzir, vinha pedido de todos os lugares, de todo o país. Nossos pesquisadores de indumentária sabemos bem a importância desta peça, que prontamente foi adotada no Rio Grande do Sul. Te dou um exemplo, dois exemplos, aliás. A iconografia da Revolução de 1923, que aparece em vários caudilhos. Nas fotos de inverno, a maioria está usando a capa ideal do Renner. Isso é impressionante. E, em segundo lugar, na literatura brasileira, nos jagunços do Grande Sertão, na obra de Guimarães Rosa, na obra do Mário Palmério, Chapadão do Bugre, aparece lá a capa gaúcha. É a nossa capa aqui. Foi a primeira grande criação do Sr. A.J. Renner, que impulsionou a indústria naquela fase inicial e posteriormente se desenvolveu com outros produtos, inclusive na Revolução de 30 foram fornecidos capas para o Exército. Isso também deve ter ocasionado um volume grande de negócios na época. O gaúcho, quando monta a cavalo, no caso de ele abotoa, tira as mãos pelas aberturas, o poncho não tem essas aberturas aqui, e a capa abre e cobre perfeitamente toda a encilha, que não molhe, não pode molhar, porque de noite o gaúcho vai dormir nela. Cobre o cavalo, protege o cavalo atrás e na frente, só deixando livre um palmo de pescoço e a cabeça. Fica perfeitamente protegido e o homem tem os movimentos facilitados de braço e mão, pega a rédea, pega rego, fuma um cigarro. Fica muito fácil usar essa capa. O homem da capa ideal, Antônio Jacó Renner, sempre perseguiu o conhecimento. Neto de alemães, enfrentou dificuldades comuns aos imigrantes. O trabalho fez parte de sua infância. Ele nasceu na cidade de Feliz, no Rio Grande do Sul, em 1884. Orgulhoso da educação rígida que recebeu dos pais, fez da pontualidade e da disciplina marcas de sua personalidade. Ele era rígido, mas rígido consigo mesmo também. Não era só com os outros, muito rígido consigo mesmo também. Mas eu acho que ele se sentiu bem com isso. Fazia parte da sua personalidade, do seu caráter. Mas ele era demais, pontual demais. Ele era uma pessoa obsessivamente preocupado com pontualidade, né? Tanto consigo próprio como com os outros também. Ele introduziu o hábito de nós todos nos reunirmos terças-feiras de noite para jantar na casa dele, e depois ele conversava com os filhos sobre a empresa e nós ficávamos com a sogra. E às 6h30 em ponto, a comida tinha que estar na mesa, 6h30 da noite. O que eu acho que marcou muito no Sr. A.J. Renner foi o espírito de perseverança dele ao trabalho, volta ao trabalho, da valorização ao trabalhador, desde o operário a todos os funcionários, a criatividade que ele tinha, a visão que ele tinha do futuro, das coisas práticas. E ele sempre estudou muito, e era um autodidata. Quer dizer, ele realmente estudou economia, estudou idiomas, alguns, né?
E toda a parte essa da própria produção da empresa dele foi vendendo por si. Foi numa antiga pousada de tropeiros, em São Sebastião do Carim, que iniciou a fábrica de tecidos A.J. Renner e Companhia. Dessa sociedade participa seu sogro, Cristiano Train, e o concunhado, Frederico Mendes. O Frederico Mendes era cunhado dele e foi uma das pessoas que na época propôs esse negócio a ele, que ele assumisse a tecelagem lá em Caí, e sempre foi um grande incentivador dele. Logo, a fábrica fica pequena para o fenômeno que a capa ideal representa. A mudança para Porto Alegre é inevitável e a sua permanência na capital estabelece uma nova etapa. Boletim Renner informa. O abuso dos óculos escuros é um perigo. Contagiados pelo exemplo de astros cinematográficos, jovens passaram a ostentar os mais variados tipos de óculos de cor. Cuidado! O seu emprego deve ser feito apenas sob prescrição médica. E num destes chás eu fui convidada. Desfilei todo o ano de 64 e 65. O Renner, ou quando Grêmio e Internacional perderam. Nos cadernos de economia e da política... Boletim Renner informa. Seja sempre uma estrela para o seu amor. Use aquele belo vestido de cetim que lhe favorece a silhueta. E principalmente, deixe as costas nuas. Você brilhará mais do que qualquer atriz de Hollywood. Porto Alegre, nos anos 30, busca novas formas. Anda de bonde, abre largas avenidas, verticaliza o centro e se diverte no cinema central. O comércio faz parte desta paisagem. E a loja Renner, da rua Otávio Rocha, se estabelece junto com os novos hábitos da cidade. Produzindo desde a matéria-prima, passando pela industrialização até a venda, a A.J. Renner tem controle absoluto sobre seus produtos. As lojas Renner começaram a comercializar seus produtos na Rua do Rosário, entre a Otávio Rocha e a Vontade da Pátria, passando 10 anos após para um prédio próprio na Rua Doutor Flores, esquina com Otávio Rocha, onde comercializava no início só produtos de fabricação Renner. A primavera chegou vestida de juventude. Vá ver o jeito que ela tem nas lojas Renner. Ele criou a roupa em prova, era uma roupa que vinha semi-pronta da fábrica, então os alfaiates provavam no cliente, ajustavam e em 2 dias ela ficava pronta como uma roupa sob medida. As lojas Renner, creio que também era um conceito assim um pouco inovador. Uma loja de departamentos e tinha em cima aquele restaurante, né, que durante muito tempo as pessoas, as senhoras iam lá tomar chá à tarde. À noite era um restaurante. A Feira da Páscoa das lojas Renner vai pôr mais alegria em sua vida. É um show de feira. Tudo sem entrada, com descontos especiais. Primeiro pagamento só em maio. Venha! As lojas Renner iniciou a realização de desfiles de moda após ter construído no prédio, na parte de cima do prédio, um restaurante com o nome de Terrace Renner. Eram 2 pavimentos. E ali, durante um certo tempo, no restaurante, nós notamos que podíamos inovar lançando desfiles de moda às quartas-feiras à tarde. E num destes chás eu fui convidada. E a dona Alice, então, me convidou, que se eu gostaria de desfilar e tal. E eu fiquei fascinada, né? Porque eu já gostava muito de moda e tal. Futura 70, a dinâmica do amanhã em lojas Renner. Nos desfiles das quartas-feiras, não havia passarela no salão. As mesas eram colocadas, porque o salão era todo, ele era num formato arredondado. Então as mesas ficavam todas circulando, não é? O centro ficava completamente livre, como se fosse uma pista de dança. E
nós aprendemos, inclusive, fazer pivô e a caminhar. E naquela época tudo era mais estático, não é como hoje, que é uma coisa mais, não é, leve e tal. Era tudo mais formal. Você não merece roupas comuns. Renner lança a Fórmula R para você enfrentar o mundo com toda a energia de sua personalidade. Você não pode esconder o seu atrevimento. Na época era interessante porque na venda de maiôs de lã havia um comentário na área de vendas de que os maiôs e os calções de lã, mesmo molhado, mantinham calor, não prejudicando a bexiga, não resfriando a bexiga. Era cômico. Que todos os seus sonhos de beleza, de ternura e de sucesso sejam realidade no próximo ano. É o que lhe deseja Lojas Renner. A expansão da marca Renner foi muito rápida. Os revendedores e representantes Renner se espalharam pelo estado e pelo país. Favorecido pelo momento, a Jota se incorporou a outros empreendimentos, como o curtume, a porcelana e as tintas. O fato mais marcante para nós na história da nossa empresa foi quando, na década de 30, o AJ Renner convidou a minha avó Olga, já viúva e com 5 filhos, convidou-a para se associar à empresa. Era uma forma de ela ter uma renda e o irmão permitiu a ela que pagasse a participação acionária com resultados futuros. Associados a isso, oportunizou a seus 2 sobrinhos, Ernesto e Hugo, que dirigissem a empresa ao longo de muitas décadas. A Revolução de 30 marca a ascensão de Getúlio Vargas e a busca de espaço político da oligarquia gaúcha no cenário nacional. É neste contexto que a J. Renner organiza os empresários e funda a CIEPS, Centro das Indústrias do Rio Grande do Sul. E também interessava muito a ele esse aspecto, aquilo que viria a ser depois a CLT, as leis trabalhistas do país. Ele sempre se interessou muito por isso e inovou muito nas empresas dele, no que se refere à relação com os empregados, com os colaboradores. Por outro lado, também era grande a pressão das classes trabalhadoras. O projeto de Getúlio previa um maior controle das relações entre empregados e empregadores. Representando os empresários gaúchos, a J. Renner participa da elaboração da legislação trabalhista estruturada por Lindolfo Collor. Ele deu uma série de benefícios para os seus empregados que na época alguns depois se tornaram lei. E dava muita importância à parte social, né? O que foi pioneiro, inclusive, aqui em creches para os funcionários, né? Tinha cooperativa de consumo, cooperativa de crédito, tinha ambulatório médico na fábrica para atender os funcionários e a família. A cooperativa de crédito Renner, que financia a casa para os seus colaboradores ou para reformas. Eu fui um de minha primeira casa com o financiamento da cooperativa Renner. E eram coisas inéditas aqui no país e algumas coisas no mundo, né? Às vezes a gente vai ver, eu mesmo encontro pessoas de outros países que relatam isso, né? Que na época eram coisas novas e completamente desconhecidas, né? Aqui tinha uma firma que fizesse isso. E também ele relacionava muito esses benefícios a uma maior produtividade dos seus colaboradores. Ou seja, ele sabia, né, intuía que um funcionário satisfeito, né, produzia mais.